Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje, minha gente, novamente estamos com um cenário novo aqui, né? Por alguns dias vai ser esse cenário e vamos continuando a nossa leitura aí do livro de Romanos, sem perder o nosso foco, né? Vamos ler Romanos 13, 14, 15 e 16 e no final nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá? Então por isso que já te convido para ficar com a gente até o final e abrir a sua Bíblia aí em Romanos 13. Submissão às autoridades. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram estabelecidas por Ele. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade opõe-se ao que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não infundem terror aos que fazem o bem, mas sim aos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois a autoridade não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não por causa do medo da punição, mas também por questão de consciência. É por esse mesmo motivo que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. O amor cumpre a lei. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama ao seu próximo cumpriu a lei. Pois estes mandamentos: não adultere, não assassine, não furte, não cobice e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame ao seu próximo como a você mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia se aproxima. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Vivamos decentemente como a luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e devassidão, não em desavenças e injustiça. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem pensando em como satisfazer os desejos da carne. Romanos 14. Os fracos e os fortes. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém, e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor.
Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão, por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé, e tudo o que não provém da fé é pecado. Romanos 15. Nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois Cristo também não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Entretanto, tudo o que foi escrito no passado tinha o propósito de nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do encorajamento das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Que o Deus paciente e encorajador dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que, juntos e a uma só voz, glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês deem glória a Deus. Pois eu digo a vocês que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz: cantem de alegria, ó gentios, com o povo dele. E mais: louvem ao Senhor todos os gentios, cantem louvores a ele todos os povos. Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes porão nele a sua esperança. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por crerem nele, para que vocês transbordem na esperança e no poder do Espírito Santo. Paulo ministra para os gentios. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade, plenamente instruídos e são capazes de aconselhar uns aos outros.
A respeito de alguns assuntos, escrevi a vocês com toda a franqueza, principalmente para relembrá-los deles, por causa da graça que me foi dada por Deus de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios. Ele deu a mim o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificada pelo Espírito Santo. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus no meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada além daquilo que Cristo realizou por meu intermédio para levar os gentios a obedecerem a Deus. Fiz isso em palavra e ação, pelo poder de sinais e maravilhas, mediante o poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. Antes, como está escrito, hão de vê-los aqueles que não tinham ouvido falar dele, e compreenderão aqueles que não haviam escutado. É por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Paulo planeja visitar a igreja em Roma. Agora, porém, não havendo nestas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio ver vocês, planejo fazer isso quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar a vocês a oportunidade de me ajudarem na minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco a companhia de vocês. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres que estão entre os santos de Jerusalém. Tiveram prazer nisso e, de fato, são devedores aos santos de Jerusalém. Pois, se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir a vocês com os seus bens materiais. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e, de passagem, visitarei vocês. Sei que, quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Peço a vocês, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim na minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e para que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e que encontre refrigério na companhia de vocês. O Deus da paz seja com todos vocês. Amém. Romanos 16. Saudações pessoais. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor, de maneira digna dos santos, e lhe prestem a ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saudem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saudem também a igreja que se reúne na casa deles. Saudem meu amado irmão Epineto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saudem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saudem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudem Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Saudem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estaquis. Saudem Apeles, aprovado em Cristo. Saudem os que pertencem à casa de Aristóbulo.
Saudem Herodião, meu parente. Saudem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saudem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saudem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Saudem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saudem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas e todos os santos que estão com eles. Saudem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhes saudações. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês. Por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça do nosso Senhor Jesus seja com vocês. Timóteo, meu cooperador, envia-lhes saudações, bem como Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que redigi esta carta, saudo vocês no Senhor. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, envia-lhe saudações. Erasto, administrador da cidade, e nosso irmão Quarto, enviam-lhe saudações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês todos. Amém. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Assim, ao único Deus sábio seja dada a glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Amém. E assim finalizamos a nossa leitura de hoje. E finalizamos também Romanos, mais um livro aí, né, do apóstolo Paulo, né, que é uma carta direcionado aos romanos. E isso é uma coisa interessante, né, da gente estar frisando aí, porque todo o tempo aqui o que é tratado nessas cartas é a necessidade da gente entender também qual que era o público-alvo, né? Principalmente ali no capítulo 13, né, que começa falando ali sobre a submissão às autoridades. Era, né, uma das coisas ali chaves para aquela época. Por quê? Porque os judeus, né, eram dominados pelos romanos. A autoridade dos judeus eram os romanos, né? Exatamente. E aqui Paulo, né, tá frisando sobre nós sermos submissos, né? Não é porque nós estamos em Cristo que nós não temos uma lei humana, vamos dizer assim, entre aspas, tá, gente? Não é que uma é maior que a outra, mas para haver uma ordem, né, era necessário ter essa submissão às autoridades. Tanto é que ele fala, se você tem uma submissão ali, né, lá no versículo 7, de ter que pagar um imposto, pague o imposto, né? Se você tem a submissão de pagar um tributo, pague o tributo. Se é temor, temor. Se é honra, mostrando assim, olha, existe uma legislação, além da legislação, vamos dizer assim, dos mandamentos de Deus, de conduta e tudo mais, existe a do convívio ali
entre pessoas, né? Vamos dizer assim, nós aqui do Brasil, nós temos uma lei também, né, que rege todo o país para ter uma organização. E assim também estava vendo com eles. Só que estava tendo um atrito, porque tinha algo que era, vamos dizer assim, complementar ou não existia na lei de Deus. Então eles ficavam assim, tá, e aí? Qual que eu tenho que obedecer? Então não é assim, se eu obedecer a de Deus, eu elimino a da autoridade de Roma, vamos dizer assim, né? E Paulo tá frisando aqui, não, você obedece à lei de Deus, mas você também obedece à lei de Roma, né? Você precisa ser submisso a isso para ter uma organização. E eu acho legal o versículo 2, que ele fala: portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aquele que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos. E ali ele continua, mas assim, o que ele deixa claro nesse comecinho é que não existe nenhuma autoridade que não foi Deus quem o estabeleceu, que não foi Deus quem o colocou ali. Então assim, se você se rebela contra essa autoridade governamental, essa autoridade terrena, você também está se rebelando contra o que Deus instituiu, né? Então você também está indo contra Deus. E eu acho isso daqui bacana, né, da gente trazer como reflexão, porque hoje em dia a gente também, né, tem essa dificuldade, esse conflito. Nossa, mas eu não consigo aceitar, eu não consigo... Esse governo, né? Exatamente, tem essa rivalidade, né, com o governo. E naquela época a gente não era diferente, né? Principalmente ali, assim, Paulo está trazendo uma orientação para os romanos, mostrando também assim, olha, eu não defendo ir contra Roma, eu não defendo uma rebelião contra Roma. Roma, né, é a nossa autoridade governamental ali e tá tudo certo. E porque assim, a gente olha e fala assim, pô, mas essa carta tá direcionada aos romanos, né? Então os romanos iam contra os próprios romanos, né? Não vejo dessa forma, mas Paulo parece estar trazendo ali uma orientação para os romanos de tipo assim, continuem, não é agora porque vocês se tornaram cristãos que vocês vão se rebelar contra as autoridades de vocês, e nem os judeus, né, devem se rebelar contra a autoridade romana, porque foi, né, se tem alguém submisso aos judeus, é porque Deus instituiu aquilo, e devemos respeitar aquilo, honrar, né? Então isso que eu acho bacana. Exatamente. E depois o outro tópico que Paulo coloca é sobre o amor, né? O amor cumpre a lei. Em outras Bíblias fala o amor ao próximo, a vigilância, a pureza. Mostrando assim, sobre tudo também, né? Paulo era quase que o apóstolo do amor, né? Sei lá como que se denomina isso, mas ele falava muito sobre o amor. Não é esse amor de homem e mulher, tá, gente? Cônjuge, né? De casamento, essas coisas. Isso. É o amor onde há respeito, a empatia pelo outro, né? Tanto é que ele fala, olha, acima de todas as coisas, né, desse de não adulterar, não assassinar, está ame ao seu próximo como a você mesmo. Se você obedecer esse mandamento, todos os outros vai estar em ordem. Por quê? Quando você ama o seu próximo como a você mesmo, você já se ama, né? E aqui também havia um conflito naquela época, né? Principalmente entre os cristãos, de ter esse amor próprio. Eles achavam que é errado isso. Você precisava só ficar fazendo caridade para o outro e não haver esse amor próprio. E Paulo adverte também sobre isso, né? Para você amar o outro, você precisa se amar. E para você se amar, você vai derramar esse amor para o próximo. E você derramando esse amor para o próximo, seria assim, você vai cuidar ele bem, porque você não quer também se maltratar. Ninguém vai olhar e vai falar assim, ah não, eu gosto de me bater, eu gosto de comer comida estragada, eu gosto de, sabe, nada disso. Então quando você olha pra você mesmo, você quer coisas boas, você quer carinho, você quer atenção. E quando você sabe se amar desse jeito, você sabe cuidar do seu outro, sabe? Então por isso que Paulo fala de esse mandamento ser um crucial para ter uma lei ali entre as pessoas. E o que você pode dever para uma outra pessoa
é o amor, né? É algo que você pode dar sem cobrar nada, não tem um custo, não tem nada, sabe, para você ficar em dívida com outra pessoa. Imagina, qual que é a minha dívida com o Geison? Amar, cuidar. Então, poxa, bacana, isso daí eu consigo fazer tendo dinheiro, não tendo dinheiro, sabe? Então é legal a forma como Paulo coloca isso, né? E isso reflete também sobre como Jesus foi na Terra, né? O que ele derramou conosco foi o amor dele. Através do amor dele, ele foi crucificado e levou todos os nossos pecados. Porque se ele não amasse a gente, como ele se amou também, você acha que ele iria ter feito um tamanho de um sacrifício desse? Então, a partir do momento que a gente também age dessa forma, né, de amar o próximo como a nós mesmos, nós estamos tendo Cristo na vida dos outros e refletindo o que Cristo foi na Terra, tá? E depois nós fomos ali para o capítulo 14, né, que ele fala sobre os fracos e os fortes. E, gente, esse tema, né, esse capítulo aqui, eu acho muito interessante. Paulo já tratou disso em outras cartas, mostrando que existe, isso tem que ficar muito claro para nós, que existe um crescimento espiritual. Há pessoas que são mais fracas na fé, há pessoas que são mais bebês no caminhar da fé, e há pessoas que são mais fortes, que já têm um crescimento espiritual maior, né? E aqui Paulo está trazendo uma orientação principalmente para os que são mais fortes na fé. Como tratar aqueles que são mais fracos na fé. E isso eu acho muito bacana. Então, assim, ele vai tratar isso e volta, né? Sempre o ponto dele é não julgar os fortes na fé, aqueles que já têm mais conhecimento na fé, não julgar os que estão mais fracos na fé, os que estão começando. Você ter um entendimento maior, né? E saber lidar. E isso eu acho muito importante, porque quanto mais você conhece, quanto mais você caminha, isso é muito perigoso, porque o conhecimento é muito perto de você se tornar ali também um pouco arrogante. Por você conhecer mais, você começa a ter zombar daquele que não conhece, né? Aquele que tem um menor conhecimento. E é isso que Paulo traz aqui. Ele fala, né? Aceitem o que é fraco na fé. Então, só pelo começo você vê aqui que está direcionado, esse capítulo 14 principalmente está direcionado aos que são fortes na fé, aqueles que já têm o conhecimento mais robusto, né? Então ele fala, olha, aceitem, não discutem assuntos que são controvertidos, né? Um crê que pode comer de tudo, já outra, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais, né? E é esse mesmo tópico, eu já vou lá, né, para o final, mas fazendo esse ligamento que ele fala lá no versículo 14. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere, para ele é impuro. Então assim, ele está falando, olha, nenhum alimento, Paulo frisa isso, né? Você conforme cresce na fé, e pela Bíblia, né, tem um respaldo bíblico, que tudo que Deus fez é puro, foi feito por Deus. Nada é impuro. E Paulo confirma isso. Olha, nenhum alimento, né, por si mesmo, ele é impuro. Mas se alguém o considera aquele alimento impuro, assim se torna. Esse alimento é impuro, então, né? Porque aquela pessoa está considerando. Então, tipo assim, nossa, se eu considero isso aqui é impuro, tipo, se eu comer isso aqui eu vou ficar impuro. Então, na mentalidade daquela pessoa, é aquela fé que ela tem. E assim vai ser. Então, quando volta ali para o versículo 1, ele fala, então, olha, se um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais, porque ele acredita que algumas coisas são impuras, e respeita aquilo, né? Não seja também uma pedra de tropeço, falando assim, não, meu, você tá de sacanagem, você, né, afrontar aquele seu irmão, ou zombar daquele seu irmão que está começando. Isso é uma pedra de tropeço, né? Então ele fala, aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Então, tipo assim, vivam em comunhão, analisem um ao outro, né? Ali depois ele vai tratar também sobre bebida, né? Então ele fala assim, olha, a bebida traz alegria, né? O vinho traz alegria. No entanto, se seu irmão não bebe, se seu irmão está evitando, respeite aquilo. Não vem falar, pecado, é embriaguez.
toma um copo de vinho, tá tudo bem, você vai ficar tranquilo. Mas você não sabe como que é o comportamento daquele seu irmão que está tentando evitar uma gota, né, de vinho ali. Então respeite, né, entenda o outro lado, se esforce para aquilo, né. E depois ele até vem falando ali no versículo 7, pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Esse versículo para mim é muito assim, faz um vínculo muito no trânsito, né? Você não dirige só para si, gente. Como que é no trânsito? Você está dirigindo, você olha no retrovisor, vê se um está vindo, se o outro está vindo. No trânsito você sempre está cuidando o outro. Você não está na rua assim, se o carro da frente freou, você continua reto. Você vai bater. Né? Você não dirige só para si, você dirige também para os outros, vigiando quem está virando, quem não está virando, se alguém vai atravessar um semáforo vermelho, se alguém freou. E assim é a nossa vida cristã. Você também não vive só para si e não morre só para si. Você tem que viver observando os outros, né? Então eu tenho essa analogia, né, com uma vida, como você tá ali na cidade, né, é aquilo tenso, né, você tem que ficar olhando, e assim é a vida também cristã. Você não pode, né, não, tá lá, sei lá, a pessoa aqui que tá tentando, né, para ela a carne, determinada carne lá não faz bem, é impuro, e daí você fala, sinto muito, irmão, pra mim não tem nada a ver, eu vou aqui comer minha carne felizão. Então, tipo assim, qual que é o testemunho que você está entregando? Se você tiver um tempo de mesa com a pessoa, explicar e gerar nela um crescimento espiritual, é outra história. Agora, a pessoa tem uma mentalidade, você tem outra, e você está testemunhando algo que para ela é errado, você está sendo uma pedra de tropeço para aquela pessoa, né? Então, a partir do momento que você gerou um crescimento espiritual nela, gerou um raciocínio que ela falou, opa, peraí, nossa, agora eu entendi melhor. Então agora eu vejo as coisas de outra forma. Agora eu vou lidar com as coisas de outra forma. Agora eu consigo ver que determinada carne não é impura. Então assim, aí mudou as coisas, né? E aqui nesse capítulo 14 ele vem falando sobre julgar esse seu irmão, né? Que daí ele fala até ali no versículo 10. Portanto você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito, né? Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Então assim, cuidado, né? Esse é um chacoalhão muito para aqueles que se consideram fortes na fé, né? Cuidado por você achar que sabe tudo, porque você também vai ser julgado. Todos os joelhos se dobrarão diante do Senhor. Não é porque o seu conhecimento vasto vai te libertar do julgamento, porque agora você sabe mais do que os demais, né? Até o fato de você saber mais, de você ter um crescimento espiritual, né, maior, mais desenvolvido, ser mais forte, aquilo te traz mais responsabilidades, mais deveres, né, mais compromissos com a fé, mais compromissos com o seu irmão, né? E ali ele continua falando disso, né? Até ele fala, nessa parte do vinho, que ele fala, é melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Isso no versículo 21, né? Assim, no 22, assim seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Tenha essa relação com você e Deus, né? Busque saber, tipo assim, Deus, isso que eu estou fazendo é certo, isso que eu estou fazendo é errado, né? Buscar, e o mais importante, gente, conforme você vai tendo um relacionamento com Deus, entre você e Deus, tendo esse crescimento, né, com você e Deus, mais coisas vão ficando, né, claras para você. Toda orientação correta, todo discernimento correto não vem através dos homens, vem através de Deus, né? Então assim, tem coisas, tudo que Deus fez é puro, mas tem coisas que dependendo se torna pecado, porque aquilo já foge de um discernimento, né, cristão. Um exemplo, qual que é a diferença entre você comer, né, correto e você ter a gula? Né? A gula, ela não é vinculada com o fato de você comer, sei lá, tudo que você vê na frente. Não é também vinculado a você ser gordo. A pessoa gorda é porque ela é gulosa. Não,
Tem muito magro que é guloso, né? Tem muito gente ali que é magra que quando vê um prato, você tá em comunhão com 4 pessoas, come tudo e tá nem aí. Então, tipo assim, o que é realmente a gula, né? Então, assim, aqui vem trazendo muito essa orientação sobre você julgar o seu irmão que está, né, fraco ali na fé, que tem um comportamento um pouco diferente. Ele fala, né, inclusive sobre os dias da semana, né? Isso que, voltando ali no versículo 5, ele fala: há quem considere um dia mais sagrado que outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. E daí depois ele já muda para o contexto da carne, mas a gente tem que respeitar, né? Aquele que fala, não, nossa, para mim domingo é muito especial, eu tenho que, né, ir na igreja porque é o dia do Senhor, tal. Beleza, respeite aquilo, né? Eu compartilho da visão que todos os dias é para o Senhor, todos os dias é para a honra e glória do Senhor, todos os dias é importante, né? Então, assim, você tem que respeitar o pensamento de cada um, né? Se você sentar numa mesa e conversar com o irmão, gente, isso é necessário, mas jamais julgar ele, falando assim, nossa, você está agindo errado, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, nossa, você não leu a palavra, não? Isso é o que Paulo está trazendo aqui nesse versículo 14, ter esse entendimento. E ressalto, né, que é importante a gente analisar que essa carta era para os romanos, aqueles que estavam começando ali, né, ter o contato com as leis judaicas, com as leis mosaicas, né? Então, assim, passavam por muitos conflitos, né? Tinham ali muitos, mas eu penso assim, eu penso aquele. Realmente aqui o evangelho sendo levado aos gentios. Então tinha coisas que, tipo assim, eram contraditórios uns para os outros. E Paulo traz, né, o entendimento de sempre buscarmos viver em comunhão, termos a paz um com os outros, não ter o julgamento. Exatamente. E em Romanos 15, né, do versículo 1 ao 13, ele continua nessa mesma linha de pensamento sobre ser forte na fé, né, junto com outro que é um pouco mais fraco, e ele até assimila isso com Jesus. Vamos dizer assim, Jesus tinha um conhecimento muito maior sobre a fé, né, sobre o caminhar, e às vezes os próprios discípulos, né, a gente viu isso até mesmo na série do The Chosen, ia e perguntava, questionava ele sobre alguma coisa, e do que Jesus ir, assim, vamos dizer, com 7 pedras na mão, falando, como assim você não entende isso? Jesus era humilde o suficiente para sentar e explicar e ensinar, às vezes contando uma outra parábola. Então aqui Paulo também está advertindo isso, né? De olha, quando você é forte na fé, né? Nós precisamos suportar a fraqueza dos fracos em vez de agradar a nós mesmos. E agradar a nós mesmos, que ele fala isso lá no versículo 1, é isso, de às vezes a gente se soberbar, né, de encher de, nossa, eu sei toda a palavra e como você não sabe disso. Não, nós precisamos suportar que aquele ainda é fraco na fé e instruí-los de uma maneira amável, amigável, que possa fazer ele se compreender e se agradar e não se enojar, vamos dizer assim, pela sua prepotência na hora de falar, tá? E aí ele vem falando que Cristo também não agradou a si mesmo, né? Assim como nós não devemos nos agradar a mesmo e ajudar o outro, né? E fala até que isso já estava escrito lá no versículo 4. Tudo o que foi escrito no passado tinha um propósito de nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do encorajamento nas Escrituras, mantenhamos a nossa esperança, mostrando que já foi alertado que haveria sim uns mais experientes na fé, outros mais fracos, e que devíamos ter essa tolerância uns com os outros. E ele até vem citando várias passagens bíblicas de diversos lugares, né? De Isaías, Salmos, Deuteronômio, mostrando assim, olha, não estava só em um livro, estava em vários livros já alertando sobre isso. E depois... E deixando bem claro, né, essa necessidade de vivermos vivermos com os gentios, né? Hoje em dia nós somos todos gentios, né? Consideramos todos gentios,
Mas assim, hoje, porque gentios naquela época, né, como a gente explicou, eram os romanos, era quem não era judeu ali. Mas hoje em dia nós temos os gentios novamente. Depois que você nasce em Cristo, né, você se considera ali um israelita, você se considera um povo da nova Israel. Então você é filho de Deus. E quem são os gentios para vocês? Né? E para nós, aqueles que estão começando, aqueles que estão sendo pregada a palavra que estava fora, né? Não aceitou, né? Exatamente. Então esses são os gentios para nós, né? Então como, né, cultura, nós somos gentios, né, de sangue, né? Mas espiritualmente existem muitos gentios na qual nós devemos saber, né, lidar com eles, sabermos ele louvar com eles, né, glorificar a eles, levar a palavra para eles. Exatamente. E isso também é o próximo tópico que Paulo coloca aqui em Romanos 15, que é Paulo, ministro para os gentios, né? Ou em outras Bíblias falando sobre o apostolado e o propósito de Paulo. E aqui ele deixa muito claro o chamado que ele teve, né? Que ele não foi para pregar para os judeus, que eram as pessoas que ele convivia. E isso chega a ser até intrigante, gente. Por quê? Ele perseguia os judeus por conta ali, né, de pregar que Cristo era o Filho de Deus e tudo mais, era o Messias. E ele não aceitava também as culturas das outras pessoas, né? Para ele era assim, 880. Ou você obedece o que estava escrito no Antigo Testamento de cabo a rabo, ou você estava pecando contra Deus. E aqui, para quem que ele vai pregar, gente? Ele ficou concentrado para quem não conhecia nada da palavra. Então seria assim, nossa, como que eu vou ensinar sobre algo que para mim, né, para mim, Paulo, era algo assim que nasceu praticando. Tanto é que ele perseguiu achando que estava ali fazendo uma obra para Deus. E aqui ele fala, olha, esse é o meu chamado, né? E ele mesmo escreve lá no versículo 16 falando, né, que ele é ministro de Cristo Jesus para os gentios, não é para todas as pessoas. Ele é específico para os gentios. E aqui, por ele ser específico para esse povo, né? E muitos não estavam se achando preparados para falar do evangelho ou coisa do tipo. Então aqui é um momento onde que Paulo, ao mesmo tempo que ele está se posicionando, falando que ele é para essas pessoas, né, para os gentios, ele também está enaltecendo e fortificando ali eles a falar, olha, vocês já são capazes de aconselhar uns aos outros. Isso lá no versículo 14. E ele fala também lá no versículo 15. Só que a respeito de alguns assuntos, eu já escrevi para vocês agora com franqueza. Então, estejam cheios do Espírito Santo e vão para a obra, né? E é legal também de relembrar por quê que Paulo estava fazendo isso, né? Que Paulo ainda não tinha ido até a igreja de Romanos, gente. A igreja de Romanos cresceu por influência do ao redor. Não foi porque Paulo foi lá, plantou a igreja e tudo mais. Até o que Paulo vem falando no próximo tópico aqui, né, do Romanos 15, que ele planeja ir visitar essa igreja de Roma, porque ele até agora não tinha ido. E olha o tamanho do mover que estava acontecendo. Então ele precisava agora edificar aquela igreja e falar assim, gente, vocês estão sim preparados, olha tudo que vocês estão fazendo aí a respeito de tópicos que vocês não sabiam e tudo mais, eu já estou escrevendo agora aqui nessa carta. Então vai, prega o evangelho, continua, né? Obedeçam a Deus. Se vocês estiverem debaixo desse mandamento, né, dessa submissão a Deus, tudo tá certo. Então continuem, porque eu mesmo tô dentro do que eu fui chamado. Seria assim, vocês também são chamados para isso. Então continuem o trabalho, né? E que daqui a pouco eu tô chegando aí, né? Que é o que ele fala ali do versículo 23 até o versículo 33, falando que ele tem sim esse plano de ir visitar a igreja de Roma, né? Ele já passou ali pela Macedônia, pela Acaia, e que ele espera ali que tudo esteja tranquilo ali na Acaia, porque ele teve um conflito, a gente leu isso até em Atos e nas cartas de Coríntios e tudo mais, mostrando que teve um atrito, que ele teve que sair daquela região
para ir para outra porque queriam matar Paulo, né? Então ele até fala, orem por isso, né? Para que quando ele vá para Roma, ele vá em paz de espírito, ali tranquilo, para poder desfrutar junto com esses novos irmãos. E isso ele coloca até lá no versículo 28, né? Falando, depois de completar essa tarefa, que é lá na Macedônia e na Acaia, e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e de passagem visitarei vocês. Então é algo que ele está planejando. Mas lembrando, gente, ele sempre se colocava debaixo do direcionamento de Deus. Às vezes ele planejou isso, mas pode não acontecer. Por isso que ele nem colocava também uma data. Tipo, eu vou mesmo, gente. Não, eu vou fazer essa rota. É o que eu espero fazer. Mas, né, fica tudo ao desejo de Deus, vamos colocar assim. Exatamente. E depois fomos ali para o capítulo 16, o último, né, capítulo aqui do livro de Romanos, né, da carta de Romanos. E, gente, eu acho muito bacana esse capítulo 16 e eu vou até explicar ele melhor. Porque a gente, quando vai lendo, vai falando assim, saudem tal pessoa, saudem tal pessoa, saudem tal pessoa, né? Saudações, até o título é Saudações ali, né, que foi dado isso. E às vezes você lê até sem dar tanta atenção, porque você fala, parece que a pessoa só tá dando oi e lembranças pra fulano e ciclano. Exatamente. E são muitos nomes de que nós não temos, né, um histórico bíblico para falar, ele tá saudando, sei lá, Pedro, ele tá saudando João, ele tá saudando, né, Mateus. Não, são nomes totalmente diferentes, que a gente nunca tinha ouvido falar. O único que a gente tinha ouvido falar só foi Priscila e Áquila, né? Exatamente. Mas o primeiro versículo fala, recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja. Primeira coisa, esse nome serva, gente, ele, né, a carta foi escrito em grego, né, por causa ali dos romanos, foi escrito em grego. E a palavra usada ali na carta original chama diáconos. Então ali até, né, provavelmente era diaconisa, né, a irmã Febe, diaconisa da igreja. Então, assim, uma das coisas já pra gente, né, saber, a palavra diaconisa, né, diácono, da onde que vem? Ela é a palavra grega, né, que na tradução para nós é servo. Então isso já acho uma coisa rica ali, né, pra gente entender. Então uma pessoa diácono, o que ela é? Ela é serva, né? A tradução ali para nós, né, o português é serva. E ali ele está recomendando essa irmã Febe, né, que ela é da igreja em Cencreia, né, e Paulo está pedindo, peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem a ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Então aqui, gente, são uma recomendação de Paulo dando à igreja, né, de Roma para que receba aquela irmã ali em Cristo, que possa ajudar ela, que possa, né, dar espaço para ela. E isso é interessante porque Paulo, né, gastou ali a caneta dele, gastou as palavras escrevendo isso, fazendo recomendações, né, e depois fazendo saudações, mandando abraços. E o que a gente pode ver, gente? Porque do versículo 3 até o versículo 15, ele saudando pessoas, né, mandando abraços, né, mandando ali um beijo santo. E o que isso é importante pra gente, né, pra gente ver assim, que a gente deve, né, absorver disso. Você recomendar uma pessoa, de você escrever uma pessoa falando, olha, receba tal irmão como se estivesse me recebendo. Olha, cumprimente ali o primo, né, em meu nome. O que isso mostra, gente? Afeto. Isso mostra, assim, realmente essa preocupação para com o outro. Então imagina que, sei lá, não sei se alguém já passou por isso, mas você recebeu uma ligação falando assim, olha, acabei de falar aqui com uma pessoa e ele falou que te conhece, te falou como você é querido, como você é amado. O que tipo assim, isso é um reconhecimento, isso faz nós sentimos assim, gratos, sabe? De falar assim, poxa, tem tal pessoa que lembrou de mim, tem tal pessoa que recomendou eu. Então, assim, isso é importante. E isso a gente vê Paulo, tipo, trazendo ali o final, né, pra gente nessa final da carta, mais uma conduta que devemos ter nas nossas vidas, né? Então, assim, quando você falar com outro, né, com uma outra pessoa, recomende algum outro, fale bem de alguma outra pessoa, mande lembranças, mande abraços,
né? Fala assim, como tá seu filho, né? Tá bem, uma pessoa querida. Então assim, sabermos, né? Sabermos ter essa conduta. Porque assim, Paulo mostra aqui pra gente, fala assim, poxa, pessoas aqui, quem que é? No versículo 7, saudem Andrônico e Júnias. Quem que é esse, gente? Quem, né? Até coloca ali, meus parentes que estiveram na prisão comigo, são notáveis entre os apóstolos. Então, tipo assim, isso daqui, para quem receber a carta, né? Todo mundo ali conhecia Paulo. Paulo era tipo assim, o cara, era tipo o maioral, o pastor, né? E aqui ele tá dando abertura para outras pessoas, né? Serem reconhecidas também em Cristo, serem reconhecidas que estão sendo servas em Cristo, que estão fazendo um bom trabalho. Isso está sendo entregue, né? Para toda a igreja ali em Roma. Então assim, isso é importante. Você dar acesso para outras pessoas, recomendar outras pessoas, né? Naquilo aonde você é admirado, né? Naquilo onde você tem acesso, na qual as pessoas te ouvem, recomende no final, né? Quando você tiver um tempo, recomende também outras pessoas, né? Que aquela outra pessoa talvez não conhece, nem sabe quem é, mas faça recomendações, né? Faça ali, né? Até do versículo 1, de recomendar para abrir as portas para a irmã Febe ali, né? Ela está chegando, então Paulo já sabia que ela estava indo, né? Paulo não tinha ido ainda, mas essa irmã estava a caminho. Então, tipo assim, olha, receba ela como se estivesse recebendo, né, a mim. Eu conheço ela, abre as portas para ela. Então isso é muito importante, né? Do versículo 1 até ali o 16, talvez a gente faça pouco caso dele, mas uma coisa importante, né? Extremamente importante é a gente analisar essa conduta e absorver essa conduta para que nós também possamos ter, né? E do 17 ali, né, até o finalzinho ali, até o 19, ele fala: recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas aos seus próprios apetites, né? Então assim, Paulo no começo ali, até o versículo 16, saudou e recomendou pessoas na qual ele, tipo assim, se agrada, né? Escutem essas pessoas, abrem as portas para essas pessoas. E do 17 em diante ele fala, olha, e eu recomendo a vocês para que vigiem, né? Para que tomem cuidado com pessoas que estão dividindo e colocando obstáculos ao ensino, né, que vocês têm recebido. Afaste-se deles, né? De alguns ali se aproximem, de outro, né, tomem cuidado e afastem, né? Porque pessoas que causam divisão na igreja, pessoas que trazem obstáculos, essas pessoas não estão servindo ao Cristo, né, ao nosso Senhor. E isso faz muito sentido ao capítulo 14 que eu li agora há pouco, né? Se você está sendo uma pedra de tropeço para o seu irmão, né, você está também causando uma divisão na igreja. E isso não é servir a Cristo. E do 20 ali em diante, gente, realmente é Paulo finalizando aquela carta, né, falando, olha, essa parte é uma fortificação, né, o versículo 20 fala, em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Né, a graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês, trazendo essa fortificação ali para a igreja, mandando ali também, né, no 21 Timóteo, né, envia-lhe saudações. Então provavelmente Timóteo estava do lado de Paulo, né, falando assim, olha, ele está mandando também saudações, abraço a vocês, né. No 22 ele fala, eu, Tércio, né, que redigi esta carta, saldo vocês também no Senhor, né. Então aparenta, gente, que enquanto estava, né, sendo escrita essa carta aos romanos, estava Timóteo, Tércio, que a gente não conhece, e Paulo. E Tércio é quem escreveu, Paulo ia editando e Tércio ia escrevendo. Todos esses também estão mandando abraços, né? Eles usam muito essa palavra, né, saudações, né, que é saúde alguém, saúde outra pessoa, que é, né, aquele mande abraços para tal pessoa, né? Então é isso que eles estão colocando nesse finalzinho ali. E é muito bacana realmente a gente observar essa conduta de Paulo no final das cartas, não só de Romanos, mas como de Coríntios e tudo mais, que ele não pega a glória só para ele, gente. Então isso é importante nós entendermos, observarmos e trazer para nossa vida também, porque até mesmo no nosso trabalho,
Às vezes você faz algum trabalho e você recebe um elogio. E você sabe que teve um irmão teu ali, um colega teu de trabalho que te ajudou também. E às vezes você fica com a glória só pra você. E aquele outro se sente um pouco chateado. Não é que, nossa, o outro precisa de glória também, precisa de reconhecimento. Não é sobre isso, mas é quando uma pessoa estende a mão pra você, tá te auxiliando, igual aqui mesmo de Paulo. Provavelmente ele já estava com uma idade um pouco mais avançada, ele já não conseguia escrever a carta. E em Coríntios tinha algumas cartas que ele falou, eu mesmo, Paulo, escrevo assim, de próprio punho, mostrando que foi ele que escreveu. Aqui ele já está mostrando que quem escreveu essa carta foi Tércio, que quem hospitalizou ele, que deu o abrigo e tudo mais, foi Gaio, mostrando, olha gente, eu não tô sozinho nessa obra, eu sou grande porque eu tenho um suporte atrás de mim, eu tenho pessoas que me ajudam. E quando você faz isso, gente, as pessoas gostam de estender a mão para você, porque sabe que você consegue reconhecer. Porque imagina, às vezes é você mesmo sendo um filho, todo mundo já foi filho, você ajuda a limpar a casa, você faz não sei o que, e sua mãe, ó, tá nem aí. E quando você faz coisa errada, tua mãe, ó, aí você fala, poxa, quando eu faço coisa boa, nenhum elogio eu recebo. Quando eu faço coisa ruim, rapaz, vem uma enxurrada de observação. E isso acontece conosco também quando é adulto, que daí é nessas partes, quando você faz alguma coisa, poxa, um reconhecimento não é que vai aumentar o teu ego, mas você vai gostar e isso vai te fortalecer, né? Vai te impulsionar para você continuar fazendo. E Paulo aqui nessa conduta é mostrando, olha, fulano é bom também, ciclano é bom também. Então, isso faz com que o outro que tá lendo fala assim, poxa, eu também quero futuramente estar na carta de Paulo, porque ele reconhece, né? Então eu não quero estar naquelas observações de falsas bajulações e essas coisas. Eu quero estar sendo saudado com um nome específico. Isso também é legal, gente. Usar o nome da pessoa é o melhor sonido para ela. Se a pessoa chama, vamos dizer assim, Geison, você não vai só ficar chamando amigo. Não, cara, chama pelo nome, mostra que você conhece aquela pessoa de verdade. Porque quando você usa tipo um adjetivo ou só um apelido para aquele, às vezes você mostra assim, poxa, ele usa esse apelido aí para tratar todas as outras pessoas, então ele esqueceu o meu nome. E aqui quando você usa realmente o nome da pessoa, mostra a importância que aquela pessoa em específico tem na tua vida. Então é bacana da gente relembrar isso quando a gente for ter a glória de alguma coisa, mostrar, olha, mas fulano também me ajudou. Cara, vem cá fulano, foi muito bom o trabalho que a gente fez, olha só, fulano tá reconhecendo. Então isso é bacana. E é isso que temos para compartilhar com vocês. Espero que tenha feito sentido. Finalizamos mais um livro aí, né, nesse canal. E espero que você também esteja conosco nos próximos episódios. Então já te convido para estar curtindo esse vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o seu sininho para estar conosco amanhã, tá bom? Beijo, tchau! Oiê, parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso BíbliaCast. Aqui do lado já deixei o quê? Nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já tá aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!